Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os freios orais e a influência que eles podem ter tanto nas cólicas quanto no desmame precoce do bebê. Para estar junto comigo hoje, eu tenho uma convidada especial, a doutora Fabiane Mizobushi, ela que é fono e consultora internacional de amamentação, vai estar junto comigo para poder explicar para vocês, abordar esse assunto tão importante, com certeza ajudar muitas mamães aí que estão preocupadas com essa questão aí com os bebês. Para quem não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Dr. Dalton Lima, também conhecido como encantador de bebês, e eu estou aqui sempre para poder ajudar as mamães e os bebês que sofrem com dores de cólica, refluxo, insônia e poder trazer as melhores informações para dentro da casa de vocês. Então, vamos começar. A nossa live vai ser bem direta, então são perguntas ali que eu vou estar fazendo para a doutora, ela vai estar respondendo algumas coisas, eu vou estar respondendo para poder ajudar vocês e tirar todas as informações que vocês possam ter em relação a esse assunto tão importante. Seja muito bem-vinda mais uma vez, nossa segunda live, né? Sim, maior prazer estar com você de novo aqui. Eu agradeço Profissional muito. que a gente trabalha junto, né, doutor? Então, não tem Sim. como a gente trabalhar sozinho com bebês, né? Então, Não. É sempre esse trabalho multidisciplinar que faz toda a diferença, né? Nossa parceria de sucesso vem dos resultados que a gente tem e de poder oferecer tanta coisa boa para os bebês, né? com certeza. Maravilha. Pessoal, para quem não conhece, eu vou pedir para a doutora se apresentar, um pouquinho que eu sei, né? O básico que eu sei. A doutora é uma excelente profissional, fono, consultora de amamentação internacional. Explica um pouquinho para o pessoal sobre essa sua formação internacional, doutora, se possível. Conta um pouquinho para eles sobre você um pouquinho. Então, tá bom, vamos lá. Meu nome é Fabiane, eu sou de Santos, né? Eu tenho a minha formação em Santos, então eu comecei a amamentação lá no comecinho da faculdade. E eu fiz graduação, né, em fonoaudiologia, sou fonoaudióloga, sou consultora internacional em lactação, né? O que é esse título, né? Na verdade, são poucos os profissionais no Brasil, né? A doutora Suzana, que está aqui, é também uma excelente consultora e odontopediatra. Então, na verdade, um processo que requer muito estudo, né? Então, você presta uma prova, você é certificado internacionalmente para trabalhar com lactação, né? E com a mãe, o bebê e tudo mais. E eu tenho especialização em cuidado materno-infantil também. Então, é tudo para agregar o meu trabalho com a mãe e o bebê, tudo para ficar completo, né? E eu trabalho há mais de 15 anos com amamentação, então... Que legal. Mas é um caminho árduo, né? Sim. É muito... Estamos na luta diária para trazer informação, para ajudar, né? Com Que, certeza. da mesma forma que tem profissionais que querem trazer informação, tem profissionais que fazem desfavores para nós, né? Que prejudicam aí com algumas informações erradas, mas a gente está aí sempre para ajudar. Com certeza. Então vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho, para quem está entrando agora, o pessoal, os seguidores da doutora que estão acompanhando também, a gente vai falar da influência dos freios orais que o bebê apresenta nas cólicas e também no desmame precoce. Então, por que esses freios podem favorecer as cólicas, o desmame precoce, por que é tão prejudicial assim para o bebê? Então, brevemente, para a gente iniciar, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos freios, e ninguém melhor do que a doutora, que tem todo esse conhecimento em cima desse assunto, para explicar para a gente um pouquinho o que são esses freios, quais são os tipos de freios, e para a gente conseguir entender um pouquinho mais, para ficar um pouco mais claro para as mães a importância do entendimento sobre esse assunto. Doutora, passo a palavra para você. Conte para nós um pouquinho sobre esses tipos de freios, quais são os mais comuns, quais são mais fáceis da gente detectar muitas vezes. Isso é muito importante. Eu falo que as gestantes que eu atendo, né, no processo ali da gestação, que me procuram, eu já falo de freios orais com elas. Porque eu acho que a mãe precisa observar o seu bebê, porque ela vai estar lá olhando o bebê, ela vai examinar, né? Porque uma mãe sempre examina, ela sempre olha o bebê, os dedinhos, a mãozinha, né? Tudo ali. E ela vai olhar a boquinha. Então,
o que é um freio oral alterado, né? No processo ali do desenvolvimento do bebê embrionário, que a gente chama, né, dentro da barriga, acontece às vezes, na verdade, é para assumir esse freio. Como não some, ele fica ali. É como se fosse um freio que segura a língua. Então, eu tenho uma luva aqui, ó. É mais ou menos assim, um freio que ele fica aqui, né? Não sei se vocês abrirem a boca de vocês depois no espelho, né? Vocês podem colocar a língua para cima e ver o que conecta a língua com a parte de baixo, o soalho da boca que a gente fala, né? Então, muitas vezes, esse freio, ele pode conectar essa língua em diversas partes da língua. Então, por exemplo, essa minha língua aqui, ó, ela tá bem na pontinha, tá vendo? É aquela língua que o bebê, quando chora, quando ele chora, o bebê precisa levantar a língua. Ele precisa chorar ali, com a linguinha para cima. Se ele tem essa língua presa bem a gente chama no ápice, na ponta da língua, ó, ele não vai conseguir elevar essa língua e vai formar um coraçãozinho na ponta, né? Repuxa, como um freio mesmo. Ele freia a língua, não deixa a língua fazer o movimento que ela precisa fazer. E aí também tem uma inserção que a gente fala, né? Esse freio, em vez de ser na ponta, ele é mais no meio, mais aqui. Então, é como se a língua estivesse aqui e o freio aqui, ó, na ponta. Tem os freios que são mais no terço médio, que a gente chama da língua, e aqui atrás. Claro, quanto mais na ponta, maior prejuízo da mobilidade de língua. Então, essa língua não vai elevar, essa língua não vai lateralizar, essa língua não vai fazer o movimento que precisa ser feito para mamar. Então, cada local que está inserido esse freio, ele vai ocorrer uma determinada alteração, né, do bebê. Então, eu trouxe aqui a mama, ó. Vamos supor que meu dedo seja a língua. Então, ele vai fazer, ó, esse movimento, ó. A língua faz esse movimento, né? Ela desce, ela vai para frente, ela sobe, ela volta. E o freio, se ele está alterado, ele não vai permitir que a língua faça esse movimento. Então, a língua vai ficar presa ali. E muitas vezes, né, a maioria das vezes, impacta no movimento correto para mamar, né? Então, o bebê já chega, a mãe já chega com essa queixa, né? Que, claro, depois você vai explorar melhor, né, as queixas da osteopatia, as queixas da fonoaudiologia, da parte da amamentação. Então, esse teste, né, que a gente fala, que é o teste da linguinha, que ele precisa ser feito na maternidade, né, ele é uma lei, essa lei foi feita em 2014 por uma fono, só que qualquer profissional habilitado pode aplicar esse teste, né, um profissional que estuda freio, que está ali, então ele precisa ser aplicado na maternidade. Então, desde 2015 que começou a ser aplicado na maternidade. Por isso que vocês, quando pegam ali a carteirinha do bebê, tem uma parte escrito teste do olhinho, teste do coraçãozinho, da linguinha, e tá lá, alterado ou normal, né? O que muitas vezes que usa-se o protocolo, claro, existem vários protocolos que a gente usa para avaliar, e o mais comum é da doutora Martinelli, Roberta Martinelli. E lá você tem a parte da triagem, né, neonatal, que a gente fala. E essa triagem, ela precisa ser feita com uma manobra dentro da boca do bebê, porque muitas vezes esse freio que é escondidinho lá para trás, né, o freio não está tão aqui na frente, ele está mais aqui atrás, a gente chama meio que um submucoso, né? Que é uma mucosa que reveste ali o freio. E muitas vezes, só olhando a boca do bebê, você não consegue ver. Então, você precisa fazer essa manobra, que é pegar o bebê, né? Elevar, ir para trás a língua e elevar. É uma manobra que precisa ser feita para avaliar. Então, muitas vezes, alguns bebês saem com o diagnóstico de linguinha, né? O teste da linguinha é normal, mas muitas vezes aí essa mãe, ela vem com
né, uma história aí de amamentação com dor, às vezes o bebê mama, 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 não se satisfaz, quer voltar para o peito. Então, depois a gente vai falar dos sinais. Então, você fala, bom, vamos avaliar essa linguinha de novo, vamos fazer. Aí, quando você vê, às vezes é um submucoso ali que precisa fazer a intervenção. Lógico, o que a gente, né, depois vamos falar de intervenção, mas a gente tem sempre que avaliar anatomia e função, né, que elas precisam estar interligadas, né, a função, ela é a base ali, às vezes, anatomicamente, ele tem um freio, mas aí você olha, não, eu acho que a gente já passou por isso, né, doutor? Tipo, olha, o que você acha? Vamos observar mais um pouquinho, vamos acompanhar, né, na sua parte, o que você vê, da minha, o que eu vejo, odontopediatra, então, é uma equipe multidisciplinar, né, então, muitas vezes a mãe olha e não sabe mesmo. Por isso que eu gosto de falar para a mãe que me procura na gestação, vamos falar de freios orais. Daí a mãe ela começa a ver os freios de todo mundo da família, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Porque é legal, a mãe precisa ter essa orientação, né? Ela precisa ter essa informação até para procurar o profissional, né? O mais rápido possível, caso ela tenha dúvida. Então, eu acho que não sei se conseguiu entender, né? Eu acho que, claro que freio, a gente pode ficar aqui a noite inteira falando de freio, né, doutor? Mas, basicamente, né, é isso. E, assim, a gente sempre fala, né? Eu e você e as fonos, e freio não alonga com exercício, tá? Não alonga. Não mesmo. Ele é feito de uma, né, o tecido ali, ele não vai alongar com o exercício. Então, muitas vezes, é claro, a gente entende, né? Porque a mãe fica com receio, né? De levar para uma cirurgia e aí fala, e se eu fizer depois? E se eu esperar mais um pouco? Daí, Aí tá o problema, né? Doutora, além desse sublingual, que é o mais comum, existem isso. outros freios, né? Existem. Então, na verdade, a gente tem 7 freios orais, tá? Uhum. Então, vamos lá. Essa minha boca é desdentada, então não dá para ver aqui, mas eu vou fazer mais ou menos. Então, vamos lá. Tem o freio lingual, que a gente viu, né? Tem o freio labial, que é esse que junta o lábio com a gengiva, o labial superior e o labial, inferior. E tem as bridas, que são, não sei se vocês passarem a mão aqui, ó, ela tem um freio aqui, um freio aqui, aqui e aqui. Então, são 4, 5, 6, 7 da língua. Então, assim, quando a gente faz a inspeção oral do bebê, a gente precisa ver tudo, né? Passa a mão, inspeciona, vê se tem rigidez, vê se você consegue passar com facilidade ali. É muito mais comum o lingual, né? As bridas, muito mais difícil, né? Labial também, difícil. A gente pegou, acho que 1 ou 2, né? Dos Sim. pacientes em comum, mas é muito mais difícil, né? O mais, né, visto seria o lingual mesmo. Então, todo mundo acha que é um só, né? Mas são 7 freios orais. Inclusive, é muito mais conhecido o sublingual e alguns profissionais da área não sabem avaliar esses outros freios orais que você acabou de falar, né? Sim, sim. Eu lembro que teve um caso bem específico no consultório e foi levado para outro profissional de São Paulo e não foi avaliado da forma que a gente queria. Então, teve um caso era um freio labial superior, eu lembro bem desse caso, assim, me chamou muita atenção. E hoje em dia, conversando com outra mãe que conhece essa mãe, diz que o bebê está com alteração da pega, dificuldade na mamada. E aí, se tivesse sido corrigido naquela época, talvez já tivesse melhor, já tivesse num processo bem melhor. Sim, e assim, né? Esses freios orais alterados, ele não vai alterar só a amamentação, né? Ele vai impactar. A gente usa a boca para falar, para mastigar, para engolir, né? Vão ter alterações neuropsicomotoras, né? A parte, né, da osteopatia, você vê muita alteração se você não fizer o procedimento. Então, não é impactar só na amamentação,
né? Por mais que esse bebê esteja na mamadeira, né? Ele vai usar a sucção também e vai usar de forma errada, né? Então, isso também vai impactar. Ele vai, né, fazer tudo o que ele faz de errado com a língua, ele vai fazer tanto na amamentação, no peito, como na mamadeira. Então, e depois na mastigação, né? Que vai ter que usar. A gente acha que a mastigação, a gente usa só os dentes, né? Bochecha lá. Não, a língua ele vai lateralizar o alimento. A gente precisa da língua. Então, muitas vezes o bebê tem uma seletividade de alimentos, né? Então, isso depois aí vai, né, no decorrer a fala, a respiração. Então, não é só na amamentação, né? Claro, a gente ouve, né? Nossa, vocês veem freio em tudo, né? Mas não é. É que, na verdade, os casos que chegam para a gente já têm dificuldade, Sim. né? Então, assim, a gente precisa avaliar isso. E muitas Eu vezes... costumo dizer que bebê tranquilo, bebê bonzinho, não vem, né? Vem os bebês que têm alguma alteração. E a grande maioria está aparecendo com muito mais frequência com alterações de freios. E, assim, essas alterações, elas vão descarregar e vão influenciar em alterações funcionais numa visão osteopática, bem pensado, assim, gerando alterações muito importantes ali em todo o organismo do bebê. Então, a língua, ela é uma estrutura extremamente importante do nosso corpo, tanto para o bebê quanto para o adulto. Dentro da osteopatia adulto, a gente tem muitas técnicas voltadas específicas para a língua, porque a língua ela tem uma relação muito importante com a região de cervical alta, a região aqui da parte da coluna cervical, do pescoço, na parte mais alta, por relações anatômicas ali mesmo. Então, tensões membranosas do fundo da língua repercutem aqui nessa região da coluna cervical. E aí, muitas vezes, o bebê apresenta um torcicolo, e esse torcicolo não evolui, esse torcicolo não melhora, e a gente vai a fundo, começa a investigar, e a língua está com restrição. Então, isso acontece com bastante frequência também. A gente tem discutido muito isso, né, doutora? E essa relação das alterações de torcicolo com a língua, elas são bastante frequentes. E aí, o que vai acontecer? O bebê com torcicolo, por uma língua restrita, isso faz com que ele não consiga ter uma boa mobilidade da região cervical, da região do pescoço, e com o passar do tempo, isso vai gerando sintomas. Então, além da dificuldade do bebê apresentar para a mamada, além da dificuldade das cólicas, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, ele pode ter alterações relacionadas ao refluxo, porque além dele ter uma dificuldade no movimento da língua, ele tem um torcicolo que não melhora porque essa língua está restrita. Então, muitas vezes, não é só pensar, como você falou, doutora, na questão da dificuldade da mamada. É pensar em toda alteração funcional que essa língua com dificuldade de movimento pode causar. Sim. Muitas vezes, a gente ainda vai falar sobre o desmame precoce, mas por conta do desmame, ali, a dificuldade do bebê de conseguir mamar no peito, o bebê vai para a mamadeira. E os bebês que usam mamadeira, eles têm uma tendência a ter menos estímulo da musculatura da mandíbula. E essa musculatura, quando ela não é estimulada, ela pode gerar alterações na classe da mandíbula da criança e posteriormente do adulto. Então, existem pessoas que têm uma mandíbula do tipo 1, da classe 1, que é uma mandíbula normalizada, do tipo 2, que é aquela mandíbula para dentro. Esse do tipo 2 acontece muito em pessoas que usaram mamadeira quando era criança, porque essa musculatura não foi estimulada. Então, quando você faz o movimento, como você explicou ali da boquinha, da linguinha no peito, isso estimula a força muscular e ajuda a desenvolver bem a mandíbula. E aí o bebê que usa da mamadeira, muitas vezes ele não tem todo esse estímulo. Então, por isso, a nossa briga constante, a nossa luta constante para tentar fazer com que o bebê fique tranquilo mamando, para a gente não chegar a esse desmame, né? Porque essas alterações funcionais, elas são muito importantes e elas acontecem com muita frequência. E aí é triste porque a gente vê aí profissionais que às vezes sabem de muita coisa, mas não se atentam a essa questão. E aí, por conta, às vezes, da dificuldade do ganho de peso, eles já jogam direto para a fórmula, não tentam encaminhar para a gente ver se tem uma forma de corrigir. Muitas vezes não avaliam a língua da forma que precisa,
Por isso que a gente tem tido aí tanto sucesso nos nossos tratamentos, né, doutora? Porque a gente vai a fundo, investiga e a gente é daqueles que não larga a mão da mãe, né? Fica até Não, o final ali com a mãe e sustentando a mão da mãe para a gente tentar e não chegar nesse desmame. E pensando assim nessa questão funcional em relação à osteopatia, na questão funcional em relação à fonoaudiologia, você já falou aí de questões da fala, de questões às vezes de deglutição, alimentares. Tem mais alguma alteração que os freios podem causar pensando funcionalmente? então a parte de mastigação, né, de respiração também, porque daí imagina que essa língua, ela não, o lugar da língua ficar é no céu da boca, né? Ela precisa ficar elevada. Então, se o seu bebê estiver dormindo, né, vai lá e puxa. Se ele tiver assim, ó, a língua não tá. E os bebês, quando você puxa, tá grudadinha no céu da boca. Então, o lugar da língua ficar é mais em cima, não embaixo. Então, se esse freio restringe essa movimentação da língua, ela fica uma língua rebaixada. Então, já é uma propensão da criança ter uma respiração oral, né? A parte respiratória, e aí vai, postura, né? E isso vai desencadeando a fala, uns fonemas que usa a ponta de língua, mobilidade de ponta de língua, às vezes esse fonema não é falado, né? O L, o R. Então, isso vai impactar na parte funcional da fala também, né? Então, e isso vai desencadeando mastigação, às vezes esse bebê tem seletividade, não consegue, não gosta de mastigar, ele gosta só de coisas mais pastosas, e com isso ele não vai estimulando também a mastigação. Então, estão pedindo aqui para repetir como a língua tem que ficar. É no céu da boca. Então, o bebê está dormindo. Repete de novo, doutora, que deu uma travadinha na sua imagem. Ai, travou? Isso. Agora tá me ouvindo, né? Agora tá normal. Então, vamos lá. Então, fizeram uma pergunta aqui para ver como que a Da língua tem que língua. ficar Então, a dentro da boca. língua tem que ficar sempre no céu da boca, porque ela precisa estar mais superior. Então, por exemplo, o bebê que dorme, ele precisa estar lábios fechados, e quando você puxar, a língua tem que estar colada no céu da boca. Então, se essa língua vir junto com a mandíbula, é sinal de que ela não tem como elevar, né? Ah, mas pode ter uma disfunção oral sem ter uma língua presa? Pode. Então, esse bebê, por exemplo, pode ter uma língua mais sem tonicidade, né? Que a gente chama hipotônica, sem força, mas a parte do lábio, né? Então, tudo isso pode. Disfunção oral é quando as partes orais, as funções orais, né? De lábio, bochecha, língua, elas não estão adequadas. Então, uma língua mais para baixo, né? Mais rebaixada, sem força, não eleva, não lateraliza, o lábio muito tenso ou muito hipotônico, que é sem força. Então, tudo isso são disfunções orais. Só que todo freio oral vem acompanhado de uma disfunção oral, mas nem toda disfunção oral é um freio alterado. Então, não sei se vocês entenderam. Então assim, entendam assim, quando tem língua presa, tem uma disfunção oral. Isso, né, não tem como a língua estar, né, adequada ali. Então, sempre, e isso vai impactando na postura dessa criança, na mastigação, na respiração, né, você deve ver, né, depois até, tem bebês que não sustentam a cabecinha, tem bebês que não conseguem fazer o tummy time, tem, né, bebês que não conseguem, às vezes, engatinhar, porque, né, nós somos uma coisa só, né? Não tem Exatamente. tudo separado. Isso acontece bastante, e justamente por conta dessa relação da parte do fundo da língua com a região da cervical. Então, a dificuldade do bebê conseguir sustentar a cabeça, a repercussão que essa alteração da língua pode fazer num torcicolo e levar numa dificuldade do engatinhar. Isso acontece bastante. Aí, às vezes, é aquele bebê que engatinha e tenta levantar uma perna na hora de engatinhar. Isso é muito sinal de que o bebê teve um torcicolo e uma repercussão importante da língua ali que causou toda essa alteração. Tem bastante gente fazendo perguntas aqui, doutora, só para avisar eles, a gente vai responder no final,
para ficar tudo organizadinho para vocês aí as respostas. Então não saiam daí quem fez a pergunta, que no final a gente vai estar respondendo para vocês. E aí ocorrem também as repercussões numa visão da osteopatia em conjunto, né, com a fono, uma repercussão nas cólicas. Eu costumo dizer para as mães que as cólicas elas têm duas relações importantes. Uma pode ser alimentar, às vezes por um processo de alergia, um APLV que a criança tem, alguma alteração relacionada a algum alimento que a mãe consome, e outra por conta da dificuldade nas mamadas. Então, às vezes, a entrada de ar que acontece ali durante uma mamada pode favorecer aí um acúmulo maior de gases no abdômen do bebê, no intestino, e isso prejudicar levando às cólicas. E aí a gente precisa desse ajuste. A gente muitas vezes faz essa avaliação da língua para entender o que está acontecendo e em alguns casos é necessária a intervenção cirúrgica. É um processo bem tranquilo, depois a doutora vai falar sobre isso, mas muitos casos precisam dessa intervenção para que a gente tenha uma evolução no tratamento. E aí, o que acontece? O bebê acaba, na hora de mamar, ele acaba fazendo muito estalido, né, doutora? Ele faz muito estalido, ele apresenta dificuldade ali durante a deglutição. O bebê pode apresentar mais facilidade de engasgos ou de afogamento por conta dessa alteração. E se tiver uma alteração do freio sublingual, da base da língua, associado com torcicolo, então é muito mais fácil do bebê estar apresentando esses engasgos. Então, essa dificuldade que o bebê apresenta de movimentar a língua gera toda uma alteração funcional. Então, ele não consegue ordenhar da forma que ele precisa a mãe para sugar aquele leite. E aí ele fica fazendo um trabalho que é muito mais cansativo. Eu costumo dizer que o trabalho mais cansativo do bebê é a mamada. E o bebê que tem uma alteração de freio lingual tem um trabalho cansativo dobrado. E é por isso que muitas vezes, quando o seu bebê está mamando, ele começa a se irritar, ele chora, ele empurra o peito, ele briga. Muitas vezes não é porque ele está satisfeito, é porque ele está tentando puxar o leite e a língua dele não está deixando. E ele fica extremamente irritado, porque ele não está conseguindo a quantidade de leite que ele precisa. E aí ele tenta fazer todo esse esforço, não consegue, acaba cansando e dorme. E aí muitas vezes vem aquela crença de que achar que o bebê dormiu é porque ele está satisfeito. Muitas vezes ele dormiu porque está cansado, não conseguiu mamar o suficiente, e aí quando vai para a consulta do pediatra, o bebê não ganhou peso. E aí começa a ficar aquela bola de neve sem saber o que está acontecendo. E aí, às vezes, essa irritabilidade, todo esse processo que eu citei agora, e essa dificuldade do bebê de mamar, está associada a essa alteração de freio. Tenho visto com muita frequência isso no consultório. Não sei se para você, doutora, também aparece, mas com certeza dá para perceber isso, né? Muito, muito. Então, assim, eu sempre falo para a mãe, né, explicar para ela como tem que ser essa mamada. E a partir daí, ela vai precisar observar o bebê mamando. Então, muitas vezes a mãe acha, não, mas mamou, tá, né, dormindo, é o que você falou. Mas às vezes dormiu de cansado, porque é o bebê que faz muito esforço, sua na mamada às vezes, né, e faz muito movimentos, a gente fala compensatórios. Então, se a língua não está fazendo o trabalho que ela precisa fazer, quem que vai fazer? O lábio, né, a parte superior aqui, o que faz? Tensiona. Se tensiona, machuca o mamilo. E aí faz a fissura e machuca. Então, o que pode acontecer? Covinhas, né? Porque a língua não faz. Quem que tem que entrar em ação? A musculatura aqui, bucinador. Só que o bucinador não trabalha nesse momento, ele não precisa trabalhar. Então, e aí ele vai fazendo movimentos compensatórios. De pescoço, de corpo, né? O bebê, ele compensa, ele vai compensando de outras maneiras. Às vezes tem bebê que mama com o corpo, né? Vai mamar assim, todo tenso. E aí, claro, depois ele vai melhorando, mas mesmo assim, isso a gente tem que observar. Então, a mãe precisa observar como está sendo essa mamada. O bebê está sugando, engolindo, sugando, engolindo. Muitas vezes, o bebê que tem esse freio curto, ele não vai sugar, engolir, porque ele não vai conseguir. Ele vai sugar, 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 engole. Né? Como você falou, muitas vezes esse bebê não vai fazer uma mamada efetiva. Né? E aí ele vai acabar cansando e dormindo. E aí não vai fazer, né? A mamada não eficiente, ele também não vai estimular de forma eficiente na mãe. Com isso, a mãe também pode, né, ter uma produção ineficiente.
E aí chega no pediatra, não está ganhando peso. Não, mas se não está ganhando peso, a gente precisa saber por que não está ganhando peso. Vamos ver tudo aí, mamada, língua, né? Então, isso precisa ser visto, né? Avaliado. Às vezes necessita de um complemento, sim, né? Nós não somos, né, contra, porque muitas vezes aquele bebê não consegue, e isso é prescrito pelo médico, né? A gente precisa respeitar e conversar com o médico. Muitas vezes precisa desse complemento, mas a gente pode usar o copinho, a colher, para não atrapalhar, né? Então, isso a gente vê muito, assim, o refluxo, né? A cólica, porque engole muito ar, né? Então, ele não consegue coordenar, né? A língua, ela não ajuda, então ele não coordena respiração, sucção, deglutição. Então, são três coisas que o bebê precisa coordenar e a língua não deixa, né? Muitas vezes vem uma mãe que tem uma produção alta de leite, esse leite vem e esse bebê engasga, né? A gente pegou um caso semana passada. O bebê está ganhando peso? Ok. Né? Tá mamando bem? O que que é mamar bem? Né? Ele não tá engasgando. Por que que tá engasgando? Né? Ah, não tá coordenando. Essa mãe tem uma produção alta? Tem. Por isso que muitas vezes acaba mascarando isso. Ah, tá ganhando peso, então não tem alteração de frênulo, né? Mas muitas vezes essa produção da mãe compensa essa dificuldade do bebê. Então, Sim. tudo tem que levar em conta, né? Eu acho que a queixa da mãe, a observação da mãe. Sim. E como você tinha citado no começo, muitas vezes o freio ele não é tão visível, aparente ali Uhum, para você conseguir enxergar. Então você levanta a língua do bebê, parece que não tem nada embaixo. uhum, Só que a gente na hora da avaliação, a gente consegue sentir e perceber essas alterações funcionais e relacionar a ela a alguns sintomas que o bebê está uhum. apresentando. Por exemplo, se o bebê tem um terço posterior mais restrito, que é uma região da base da língua na parte profunda mais restrito, muitas vezes ele não é por completo, às vezes ele pode ter Uhum. restrição só de um lado. E aí É. aquele bebê que tem o torcicolo e ele tem dificuldade para mamar só em uma das mamas. Então ele Uhum. consegue mamar bem de um lado, do outro lado ele se afoga com mais frequência, ele não consegue mamar bem, ele tem mais dificuldade, se irrita mais. Então isso também é um sinal. Se o bebê começa a ter dificuldade para mamar em um dos peitos, em uma das mamas, também é um sinal de que ele está É. apresentando ali alguma dificuldade na mamada. Então, Uhum. por conta de um torcicolo, seja por conta de um freio que está restrito. Então, isso também é um sinal que a gente fica atento. O bebê vai mostrando, né, doutora? Ele mostra, ele Uhum. demonstra para a mãe que tem alguma alteração. E agora, Sim, com as informações que a gente vem trazendo, fica mais fácil e mais claro delas conseguirem com observar tudo certeza. isso também. Com certeza. Informação é tudo, Com né? certeza. E como que as mães conseguem, doutora, identificar? Tem alguma forma, como você estava explicando, observar o posicionamento da língua ali enquanto o bebê está dormindo, enquanto o bebê está chorando? Tem Chorando. alguma forma assim que seja fácil delas conseguirem observar? Dessa forma que eu falei, por exemplo, que é um sinal clínico. A dificuldade de mamada em um dos peitos, Uhum. às vezes o excesso de afogamento, de engasgos também pode ser um sinal de que ele não está coordenando, como você falou. O que mais que a gente podia Isso. pensar para as mães, para ficar claro para elas analisarem? Olha, o meu filho está apresentando isso e isso pode ser um sinal de que ele precisa de uma avaliação. Então, tem alguns sinais que a gente observa, né? Então, por exemplo, é, fora, né? O bebê não está mamando. Como você pode avaliar? Chorando, né? Como que tá essa língua do bebê quando ele chora? Porque uma dos pontos de avaliação desse protocolo é avaliar o bebê chorando. Por isso que eu gravo o bebê chorando e eu analiso essa língua. Então, muitas vezes essa língua ela não eleva para chorar, ela fica rebaixada, muitas vezes ela fica torta, né? Mais elevada de um lado do que do outro. Então, Uhum. muitas vezes você vai observar o bebê chorando. Dormindo, ele mantém essa boca fechadinha, né? Tá os lábios vedados, os lábios estão vedados, você puxando o queixo, essa língua tá elevada, né? Na mamada, é um bebê que estala para mamar, muitas vezes, né, faz escapa, estala. Por quê? Porque como essa língua ela tá sendo segurada pelo freio, ela não consegue fazer o canolamento. O que é um canolamento, né? Não sei se eu vou conseguir fazer, mas é um barquinho assim, ó.
né? Então, o canulamento, ó, vamos ver se eu vou conseguir fazer, ele pega assim, então, é como se ele abraçasse a mama ali, né? Uhum. Acoplar. Então, se ele não acopla, ele vai ficar estalando. Então, a base, a parte de trás da língua fica, né, esbarrando ali o tempo todo. Uhum. Então, o bebê que estala, que engasga, que não coordena, o que a gente precisa observar? Ganho de peso. O bebê não está ganhando peso. Claro, é normal ele perder peso quando sai da maternidade. Mas entre 14, 12 dias, 10 dias, ele precisa estar com o peso que nasceu ou mais. Uhum. Então, por isso que é sempre importante fazer acompanhamento com o pediatra e ver, opa, não está ganhando peso. Então, vamos avaliar essa mamada, né? Então, a mãe precisa estar também ali atenta, né? Nela, o que ela pode observar? O bebê sai do peito, o mamilo sai achatado, né? Muitas vezes o mamilo sai amassado, assim. Porque o bebê, como ele não consegue abrir a boca, né? Às vezes a língua também limita essa abertura de boca, ele vai para o bico. E se ele vai para o bico, ele aperta para mamar. E esse mamilo ele sai achatado, ou sai tipo em ponta de batom, que é, né, assim, o batom novo, né? Que é assim, chanfradinho. Fissuras. Tá fissurando. Opa, vamos ver a pega, né? Alguma coisa na pega. Não tem nada na pega, não tem nada no freio. Tá, o que a gente precisa ver? Essa mama não tá muito cheia? Será que ele não tá errando a pega por causa disso? Então, isso tudo, ganho de peso, lábio, às vezes tem muita tensão nesse lábio. Você vê o lábio do bebê fazendo isso aqui, ó. Só a parte de cima, né? E muitas vezes a mãe fica buscando a boca de peixinho do bebê, né? Que antes se falava boca de peixinho, né? Uhum. Mas você já viram a boca do peixe? Ele move só o lábio, né? Aham. Fechadinho. Então, a boca tem que ser aberta, bem Uhum. aberta, né? Então, o que você tem que observar? Tem que estar sem tensão, você tem que estar numa mamada tranquila, não tá doendo. Então, tudo isso você vai observando. E a linguinha também, né? Eu sei que tem até uma pergunta da linguinha branca. A gente chama de tapete branco, tá? A língua fica branquinha. Lá, bem um pouco mais atrás, não na frente, mas na base da língua. O que pode ser, né? Primeiro, você vai ter que, de repente, ir no pediatra e falar, porque pode ser sapinho, né? O sapinho, a monilíase, pode acontecer isso. Mas também, alguns bebês que têm freio alterado têm esse pano, né? Tapete branco, um pano branco ali. Por quê? Porque a língua, quando ela fica no céu da boca, ela, ela fica acoplada no céu da boca, ela faz essa higienização da língua sozinha. E se essa língua fica mais rebaixada, ela não faz. Então a língua fica sujinha ali de leite o tempo todo, né? Então é uma coisa que tem mãe que fala, eu preciso tirar, né? Eu preciso. A gente, claro, higienizar com a toalhinha, não, nem precisa higienizar a boca do bebê, porque mama no peito, né? Não tem, né, índice de cárie nenhuma bebê que mama no peito. Então, isso a gente precisa ficar atento. A língua do bebê é sempre branquinha? Então, vamos ver como que está essa movimentação de língua. Será que não está pegando muito aqui, né, na base da língua aqui? E assim, não está subindo, não está elevando para fazer a higienização que precisa ser feita, né? Então, muitas coisas a mãe pode observar e procurar, né? Procura uma fono, procura um osteopata, procura uma consultora, o pediatra, né? Fala e olha, eu estou observando isso no meu bebê. Então, é o que sempre você fala, né? A mãe, às vezes, é a mãe que vem com a queixa, de repente, né, da parte do crânio, né? Tá diferente essa cabecinha, eu tô achando estranha, né? Então, a mãe observa e a gente tem que valorizar a queixa da mãe. A gente precisa ir em busca do que essa mãe está falando e achando estranho, né? Então a mãe ela precisa observar tudo isso ali na mamada, no bebê, né, nela mesma. Então o bebê que tem um freio oral, ele não faz uma mamada efetiva, não vai drenar essa mama. Então essa mãe às vezes tem mastite de repetição. Uhum. Então
engurgitamento, ducto obstruído. Então a gente precisa ver, puxa vida, o que está acontecendo com essa mamada, né? A língua, coitada, não ajuda o bebê, né? A língua tá lá, sem força, sem poder erguer, sem poder ajudar esse bebê. E esse bebê também não tem culpa, né? Que tá ali tentando fazer todo o trabalho. E com isso, Sofrendo. atrapalha. E cólica, refluxo, muito comum bebê com freio alterado ter refluxo, né? Ter cólica, porque engole ar, não coordena. Então, é muito comum. Então, isso tudo a mãe precisa ficar bem atenta. Tá tudo muito relacionado e por isso esse processo de entendimento, dessa avaliação, da gente conseguir olhar para o bebê, da mãe principalmente, conseguir olhar para o bebê e identificar, olha, meu bebê não está normal, isso Uhum. pode estar alterado, essa cólica, esse refluxo, isso pode estar acontecendo por conta de um freio, essas rachaduras, essa dificuldade para amamentar, a dor que ela está sentindo, como você Sim. falou, está tudo muito relacionado. E aí vem o que mais preocupa a gente, que é o processo de desmame, né? Como que Uhum. funciona esse ciclo do desmame, doutora? Então, é um ciclo que a gente fala que não é virtuoso, é vicioso, né? Porque ele vai. Vamos pensar assim num reloginho. Então, assim, o bebê, ele tem uma alteração, daí ele não consegue fazer esse vedamento, essa pega, aí ele não mama direito, ele, né, fica mamando, esse fluxo às vezes não é o suficiente para ele não fica satisfeito, aí ele não se satisfaz, claro, e depois ele vai ficar irritado. Aí ficando irritado, aí ele vai para o peito de novo, começa a fazer movimentos compensatórios, porque ele precisa mamar de alguma maneira. Ele precisa compensar, ele precisa fazer aquele trabalho, né? E aí machuca, a mãe fica com fissura, que né, ninguém. Eu já tive fissura e eu sei que dói muito. Então, assim, a mãe chega no esgotamento porque ela não sabe mais o que fazer, porque aquele bebê está o tempo todo no peito, porque não é possível, fica 1 hora mamando, né? E eu falo, mamadas muito longas, a gente precisa observar o que está acontecendo, né? Claro, não tenho tempo, não tenho que falar, olha, precisa mamar em 10 minutos. Não, não é isso, né? Só que se você observar que o bebê está demorando 1 hora para mamar, você fala, opa, tá fazendo muita sucção não nutritiva, né? Que é aquela só, né? Eu não gosto de falar chupeito, né? Chupetando, porque eu costumo brincar que quem apareceu primeiro foi o peito, não foi a chupeta, né? Mas assim, o bebê fica na sucção não nutritiva ali 1 hora, e aí a mãe fala, poxa vida, ele ficou 1 hora e tá querendo mamar de novo? E aí vai, é um ciclo, né? Ele mama menos, aí estimula menos, mãe produz menos, faz fissura, mãe. Então, isso né, é um ciclo que vai acabar no desmame precoce, porque, claro, a mãe não aguenta, ela tá com dor, aí vai, o bebê perdeu peso, tem que complementar, e aí, às vezes, ela não é orientada de como ela vai complementar, né? Ou com o copinho, ou com a colher para, né, não desmamar, não é orientada a buscar nenhum profissional, e aí vai o desmame. Porque assim, o bebê que, né, claro, pega a mamadeira, ele vai achar que ele vai ver que é diferente. Movimento diferente, fluxo diferente da mama. E aí ele vai preferir o mais fácil, né? É, Claro, até eu, né? e vem, e vem aí a mesma questão do caso do bico de silicone, né? Que a gente briga tanto, que também acontece isso. É como se fosse uma mamadeira que está acoplada ali ao peito, só que o movimento que o bebê faz é completamente diferente. Ele está Sim, sugando e fazendo movimento como se ele estivesse apertando um bico de mamadeira. E para sim, ele é muito mais fácil, por isso que consegue mamar. E sim. aí, às vezes, infelizmente, elas são orientadas até no hospital, às vezes, a colocar esse bico para facilitar e É, depois não estimulam o bebê. Então, o bebê que acostumou a mamar daquela forma vai ter muito mais dificuldade a fazer o sim, movimento correto. Então, isso vai gerar aí um processo para ele de que ele não vai se adaptar sem aquele bico sim. mais, né? Com certeza, é a mesma coisa que chupeta, né? Porque a Uhum. gente fala, né? Olha, vai fazer o procedimento, né? Ali do freio, não pode usar chupeta, porque essa chupeta vai fazer o quê? Essa língua ficar lá embaixo. O que que vai acontecer? Vai ter uma aderência, né? Essa Uhum. língua precisa movimentar para não ficar aderida ali de novo. Então, Uhum. por isso que a gente fala, né? Depois do procedimento, o bebê pode mamar? Pode,
né? Ele deve movimentar a língua, né? Ele está lá mamando. Ah, mas a fono pode entrar com exercícios logo depois? Não, a gente tem que dar um tempo, pelo menos de 4 dias aí para avaliar. A gente não pode mexer em ferida cirúrgica, né? A gente vai avaliar e de repente passar uns exercícios de relaxamento só de orbicular, né? Que é esse músculo que envolve a nossa boca, que o bebê tensiona mesmo. Então, assim, ele precisa. E assim, quando tem esse diagnóstico, é uma equipe multidisciplinar, não tem jeito, né? Não tem só com um profissional, né? Sim. A gente sabe, né? Precisa da ajuda de todo mundo, né, doutora? É uma rede, é uma rede. É a fono, é a consultora, é a odontopediatra que vai fazer o procedimento, Sim, é o médico pediatra, é o osteopata. Então, em conjunto, a gente precisa ajudar essa criança, seja no com certeza. pré-operatório, no pós-operatório, para a gente identificar primeiro e depois fazer todo o processo que precisa ser feito para evitar esse desmame, né? Com certeza. Porque evita, né? Isso tudo vai evitar um desmame. A informação para a mãe, né, de como amamentar, o que ela tem que observar, isso já vai evitar com que ela desista na primeira, né, dificuldade. Vai falar, opa, peraí, eu ouvi que o bebê tem que mamar, né, daquele jeito, sucção nutritiva, não nutritiva. Então, assim, a mãe que tem informação, ela pode fazer a escolha que ela quiser, né? Porque eu falo Sim, que a gente orienta, e quem decide é a mãe, a a mãe. família, né? Sim. Vamos abrir para algumas perguntas aqui, doutora. A gente tem várias que a gente não começou a responder ainda, então vamos aqui em Tá. cima. Eu tô aqui em cima já, ó. Fiz a Cheyenne. Fiz teste da linguinha, a fono disse que estava tudo ok, mas o bebê faz estalos para mamar e é notório que entra ar. Vou na fono de novo. Então, tem que ver esses estalos como são, né? Às vezes, de repente, fez o procedimento, não sei se foi feito ali algum trabalho depois fonoaudiológico, e muitas vezes também o bebê se perde ali na reorganização, né? De sucção, deglutição, respiração. Então, pensa assim, né? O bebê, ele nasce com uma memória muscular ali da língua totalmente presa. Daqui a pouco já não está mais presa porque fez o procedimento. Fica com aquela língua sem saber o que fazer, né? Muitas vezes. Então, tem que ver. Eu não sei, né? De repente, como foi o procedimento, como foi feito, se fez todo, né? Ou fiz só um pique, porque muitas vezes o pique né, precisa de um pouco mais. A gente não gosta muito dessa palavra pique, né? Porque na verdade, é um procedimento, é liberação do freio lingual. Então, muitas vezes não é liberado como tem que liberar, e aí fica ainda restrito. Então, precisa ser reavaliado, né? Voltar na fono, que atendeu, e falar, né, da queixa, olha, está instalando ainda, e reavaliar. Eu acho que, né, porque isso é função, né? O bebê é a função do bebê ali, então ele precisa ser avaliado tanto anatomicamente como na função que ele vai exercer, ou no peito ou na mamadeira, né? Não importa, mas precisa avaliar. Maravilha. Ó, essa pergunta aqui acho que é muito pertinente e tem uma abordagem que eu faço em relação a isso no consultório, acho que vai ser legal para ajudar essa mãe aqui, ó. Meu bebê é a Fran Nunes. Meu bebê tá com freio, mas está ganhando peso. Gente, o que que acontece? Como a doutora falou no começo, às vezes é feita uma avaliação dentro do hospital, o bebê está recém-nascido. É muito difícil, às vezes, de observar uma dificuldade do bebê de mamar ou alguma dificuldade de funcionamento da língua nos primeiros dias de vida. E o Uhum, bebê pode começar a ganhar peso se muitas vezes for uma restrição leve ali no começo. Só que o que que vai acontecer? A partir de um certo momento, o bebê vai precisar mamar uma quantidade maior. E aí que vem o problema. Porque na faixa ali dos 2 meses é o período que o bebê vai ter uhum, mais crescimento. Então, o maior crescimento dele que a gente observa ali é nos 2 meses. E nesse período o estômago também está crescendo. Então, a quantidade de leite que ele vai precisar é maior. Se o seu bebê uhum, tem menos de 2 meses e está conseguindo ganhar peso com uma restrição na língua, pode ser que quando ele chegue nos 2 meses, ele comece a ter uma dificuldade no ganho de peso. Muitas vezes pode estacionar esse ganho de peso ou ele pode decair. E é aí que a gente precisa ficar de olho. Então, precisa uhum. ver a idade que o seu bebê está,
quantos dias ou quantos meses ele tem, e esse ganho de peso precisa estar bem relacionado a tudo isso, né, doutora? Sim, exatamente. Certíssimo. Ó, a Camila mandou aqui que a Isabela está reconhecendo a voz do tio Dalton e da tia Fábia. Muita gratidão. A Isabela, eu acho que foi uma das pioneiras aí do nosso encontro, né, doutora? Da Foi, com nossa certeza. união. Foi depois dela, eu acho. Foi. Ela abriu caminhos. Sim. Ó, teve uma outra pergunta aqui, se a cirurgia é uma cirurgia simples, quando necessária. Então, assim, eu sempre falo, né, que nenhuma cirurgia é simples, né? Assim, é um procedimento cirúrgico, né? Vai precisar ser feito com odontopediatra, vai ter ali, eu não consigo explicar totalmente porque eu não faço, né? Então, o odontopediatra que poderia explicar. Mas é um procedimento que vai precisar de, né, anestésico, o odontopediatra faz. Tem vários tipos, né? Ou com a tesoura, ou com o laser, né? Ou com o bisturi. Então, depende muito. É simples no sentido de que eles fazem isso, né? O odontopediatra que está acostumado, que tem, né, essa prática aí, né? Para eles fazem isso o tempo todo. Então, assim, muitas mães têm medo assim, e se cortar demais? Né? E se for demais, a língua do meu bebê vai ficar toda solta, né? Não é assim também, né? Ninguém vai, né? Porque eles têm ali uma margem de segurança, eles usam apetrechos ali que limitam, não é uma coisa assim, ah, eu vou no olho, né? Não, eles vão avaliar até onde vai, até onde pode ir com ali o corte, né? Alguns nem precisa de ponto, né? Uhum. Então, é uma coisa que vai ali, cicatrização mesmo, natural ali. Então, claro, é simples, mas também eu gosto de falar, é um procedimento, né? Que a mãe fica preocupada e tal. Mas, assim, logo depois o bebê pode mamar. Então, você vê que não é nada restrito, assim, né? Da movimentação. E aí, às vezes, é utilizado o laser, né? Como você falou, em algumas cirurgias que precisam, né, do caso do laser, porque ele vai entrando junto e vai cauterizando, né? Pelo que a Uhum, doutora Suzana já ensinou pra gente. é, Então ele vai entrando, cauterizando, já vai ajudando a cicatrizar, tem menos sangramento, e aí ele é isso. utilizado em alguns casos quando o procedimento às vezes é um pouco mais agressivo, né? Às vezes um terço posterior ou um Uhum, submucoso, que é por baixo ali, que às vezes a gente quase não consegue observar com tanta facilidade, e aí é utilizado nesses casos. Mas pela experiência que a gente tem, pelo menos que eu observo aí dos resultados, que o medo maior é das mães em relação ao procedimento cirúrgico do que da gravidade do procedimento em si, porque depois que é, termina elas falam, nossa, foi tão rápido, é, tão tranquilo, ele já saiu mamando, isso. né? Exatamente. Fala, E nossa, aí, se fosse assim, eu já tinha ido antes. Que eles, é, é mais o nervoso de antes, né? Mas assim, sim, eu acho que sempre quando for, né, conversar, o odontopediatra vai conversar, vai explicar como vai ser feito, tudo direitinho, para deixar a mãe segura, né? Então, converse, né? Sempre, pergunte, né? Tudo o que vocês precisam para ficar mais, né, segura nesse processo aí. maravilha. Ó, a Chayene virou sua fã aqui, doutora. Ela perguntou se É, você faz atendimento online para avaliar a pega ou estalido. Ó, pessoal, lembrando que a ó, doutora está presente comigo nos cursos online também, hein? é, Parceria nossa aqui nunca acaba. então, dá para avaliar a mamada, né? Eu já avaliei várias pacientes assim online, né? Apego, estalido, eu consigo, eu só não consigo fazer a manobra para avaliar bebê, não consigo, posso, tipo, olha, faz assim, né? Porque eu tenho aqui boneca, tenho peito, tenho tudo aqui, né? Para poder avaliar, ajudar essa mãe. O estalido, a pega, eu consigo ver. Agora, tipo, freio oral, por exemplo, né, eu preciso fazer a manobra. Eu preciso pegar, né, passar a mão e tal. Mas, assim, uma avaliação, né, breve de pega, estalido, dá sim. Show. Então sigam a doutora aí, ó, que ela vai ajudar vocês. É, Doutora, queria agradecer, as perguntas já encerraram aqui. Agradecer a sua disponibilidade mais uma vez de estar junto comigo, da imagina. gente estar trazendo informações. Eu acho que quanto mais a gente se une
para trazer informações, mais a gente consegue alcançar mães que estão aí com dificuldade, a gente consegue ajudar bebês que estão sofrendo, porque informação nunca é demais e não custa nada para a gente compartilhar o que a gente sabe, né? Com Agradeço certeza. muito a tua presença aqui Eu e que com agradeço. certeza essa é a nossa segunda live de muitas que vão acontecer ainda. Com certeza, eu agradeço, né? Porque né, a gente não fica sozinho nesse mundo, né? Então, eu com os bebês, a gente precisa, né? A consultora, a fono, precisa de outros profissionais como fisioterapeuta, né? Odonto, pediatra. Então, eu agradeço demais, assim, né? Por essa oportunidade de da gente compartilhar mesmo essas informações, porque eu acho que as mães precisam, a família precisa saber, né? Para ficarem bem informados. Eu acho que isso, né? Parabéns pela iniciativa aí, né? E a gente, quando quiser, se tiver alguma pergunta, podem mandar, né, em mensagem, pode mandar A para gente mim, a gente está sempre à disposição para ajudar com, todo mundo. com certeza. Qualquer dúvida, né? Fale com a Maravilha. gente. Isso aí. Obrigado, mamães que participaram. Doutora, obrigado mais uma vez por aceitar o convite, estar disponível com a gente aí, 9h30 da noite, você está aí firme e forte junto. E Nós, né? vamos que vamos para ajudar mais crianças aí. Obrigadão, Com viu? certeza. Obrigada, gente. Boa Beijo, noite. pessoal. A live vai ficar salva aqui para vocês. Compartilhem com outras mães e fiquem à vontade para assistir quantas vezes precisarem. Com certeza. Beijo. Tchau, Tchau. tchau, tchau. Beijo, obrigado. Nada.